Podemos? Então, boa noite a todos. Êxodo, que quer dizer saída. Nós vimos lá no Gênesis, no finalzinho do livro de Gênesis, que desceram para o Egito José e a sua família, um total de 70 pessoas. José já estava lá, né, com a sua família, mas desceram para lá a família de Jacó, que não era Jacó mais, agora Israel. E dessa família de 70 pessoas se tornou concreta a promessa de Deus, que diz que Abraão ia ser uma grande nação. De 70 pessoas, o texto de Êxodo nos diz que saíram de lá 600 mil homens para a guerra, fora as mulheres, fora as crianças e fora os idosos também. Então podemos colocar na conta aí de mais ou menos 2 a 3 milhões de pessoas. Então 70 entra e sai para mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, cumprindo assim a promessa de Deus a Abraão, que iria multiplicar em demasia sua descendência. No Egito, Israel no Egito, a estrutura é Israel no Egito, Israel no deserto, Israel no Sinai. Israel no Egito vai até o capítulo 13, no deserto até o 18, e o Sinai vai até o final do livro de Êxodo. No Egito, o propósito desse livro é a história de 2 parceiros em aliança. Um é Deus e o outro é Israel. Deus tinha uma aliança com Abraão, mas a geração que saiu do Egito não conhecia muito bem essa aliança. E lá no Sinai, Deus dá os termos dessa aliança. Mas eles saíram do Egito para um lugar que tinha uma promessa, que era a terra prometida, que era a terra de Canaã. E quando eles saem do Sinai, depois de 400 anos, eles começam a peregrinar no deserto. Então, o propósito desse livro é mostrar a aliança de 2 parceiros, que um é Deus e o outro é Israel. Êxodo também aponta, de uma forma narrativa, como Israel se tornou um povo de Deus e estabelece os termos da aliança para a nação viver como povo de Deus. No Sinai, Deus dá a aliança, que é os 10 mandamentos. E em Levítico, vamos ver mais claramente bem como é que era o ritual de Israel. Mas a aliança foi ratificada no Sinai, na qual Deus deu os mandamentos e ali formou uma aliança entre Deus e o seu povo, Israel. O Êxodo também define o caráter de Deus, um Deus fiel, poderoso, salvador e santo. Estabelece uma aliança com Israel e mostra o seu caráter, como também pelos seus atos. E nós vemos ali abrir o Mar Vermelho, nós vemos ali que Deus permite que Faraó e os seus cavaleiros morram afogados no Mar Vermelho. Nós vemos que ele chega em Mara, e em Mara a água não era boa para beber, para o consumo. E Deus, por um ato também muito sobrenatural, transforma aquelas águas amargas em águas potáveis. Deus manda Moisés bater na rocha e da rocha sai água. Deus mostra o seu poder e o seu sinal com a coluna de fogo e a nuvem também para guiar o povo. Deus mostra sinais também depois que eles precisam de mais água. Deus traz água também no deserto. Vem a comida do céu, que é o maná. Vem codornizes no deserto para alimentar o povo que queria carne. Vem a serpente de bronze, que se torna serpente. O cajado se torna serpente para picar o povo que estava murmurando. Então, em todo momento ali no deserto, na peregrinação, Deus mostra um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus perdoador e um Deus piedoso para com seu povo, um Deus principalmente, um Deus santo. Tá bom? Agora nós vamos entrar mesmo no quadro específico de Êxodo, que é a presença de Deus. Primeira coisa é a presença salvadora de Deus, como ela se tornou real na vida do povo de Israel. A presença de Deus em seu povo oprimido, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 22. Ali no capítulo 1 nós vemos um povo
que não estava mais um povo que era um povo como que sendo agraciado por Faraó. No começo e no final lá de Gênesis, o povo de Israel foi um povo agraciado. Faraó deu a terra de Gósen para que eles pudessem ali permanecer e se estabelecer como nação. Mas o povo cresceu tanto, o texto vai dizendo que o povo se multiplicou tanto nos 400 anos, que se tornou um povo maior do que o Egito, em número, em pessoas e em trabalho. E o faraó daquela época, que não conhecia o faraó primeiro que permitiu o povo chegar ali e estabelecer ali. Esse faraó agora se torna um rei astuto, na qual ele quer agora e vem e toma para si o povo de Israel, para o escravizar, para o dominar. O povo de Deus livre, agora se tornou um povo escravo. Um povo que praticamente absorveu toda a cultura egípcia também, em 400 anos. E o faraó oprime esse povo a ponto de eles não terem mais nem direito de enterrar os seus mortos. Um rei também, que mandou matar todos os que iam nascendo do sexo masculino. Apenas Moisés, que foi oculto num cesto pela sua mãe, chegou às mãos da filha de Faraó. Mas os restantes tudo ele mandou matar, para que não crescesse mais. Então Israel começa o livro de Êxodo nessa pegada. Um povo que não era mais livre, um povo oprimido. E esse povo começou a clamar diante de Deus. Logo nos primeiros versículos, do 1 até o 12, até o 22, ele começa a clamar ao Senhor para que Deus o liberte. E Deus traz um libertador, que na verdade é Moisés. O que foi colocado no cesto, se torna agora, que é um filho também, se torna, não um filho, mas um filho adotivo de Faraó. Ele se torna também agora o libertador, que Deus escolhe como libertador. Ele começa a querer libertar com as suas próprias forças. Quando vê duas pessoas se degladiando, um egípcio e um israelense, ele vai lá e mata com as suas próprias mãos o egípcio. E alguém falou para ele, alguém disse para ele que tinha visto ele matar, e aí ele foge. Ele foge do Egito, com medo de ser preso e executado. Era para ser morto, a lei egípcia mandava matar, seja quem fosse, se tivesse tirado a vida de algum egípcio. Ele foge agora para o deserto. Um homem que Deus escolheu como libertador, mata uma pessoa, mas vai para o deserto de encontrar com Deus, que é lá na sarça ardente. Então, a hospitalidade egípcia não sobreviveu muito tempo depois de José. José salvou o mundo, né? Salvou o mundo por causa do momento da fome, né? Salvou o mundo. O mundo foi salvo por causa da graça de José, que era uma promessa de Deus também para ele, como nós vimos lá em Gênesis. Então, agora o Egito não mais queria dar hospitalidade ao povo de Deus. Após 2 ou 3 gerações, nasceu Moisés. Transformou-se em amarga hostilidade e opressão agora. Israel foi subjugado a trabalho forçado e, por fim, sujeito à matança de seus recém-nascidos do sexo masculino, como eu estava falando para vocês. Esse é o primeiro quadro do Deus Salvador, que se apresenta ao povo de Deus no Egito. O segundo quadro é quando Deus se apresenta a Moisés agora. Quando Deus chega a Moisés, que vai do capítulo 2, aqui ainda, que vai do capítulo 2, do 1 ao 22. A presença salvadora de Deus é evidente no início da vida de Moisés, o agente humano do livramento de Deus. Deus nunca esqueceu sua aliança, sua herança israelita, mas o ato impossível de Moisés, que é o homicídio, forçou ele embora. Moisés, ele tinha conhecimento da sua herança, do seu nascimento, da onde ele tinha nascido, que era um povo hebreu, não era egípcio. E agora ele foi para o exílio, ele foge de Faraó. Agora Deus se revela a ele no capítulo 2, do livro de Êxodo também, que vai até o 4:17.
O rei que perseguia, o rei que oprimia, morre. Deus se revela a Moisés através da sarça ardente, que não se consome. Esse momento aí, eu creio que todos vocês já viram, ou já leram, e já foram instruídos sobre o momento da sarça ardente, em que Deus se revela a Moisés como um Deus libertador, um Deus que ouviu o gemido do seu povo, lá no Egito. Nessa manifestação, o Senhor identificou-se como Deus dos ancestrais de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Israel, isso mesmo. Aquele que tinha consciência do sofrimento do seu povo e agora vinha para cumprir a promessa de livramento da terra. Uma coisa interessante que toda a Bíblia ela vai mostrando, mas esse momento aqui deixa bem claro que Deus ouviu o clamor do seu povo. E isso também traz para a nossa vida, que Deus também nos ouve, em todos os momentos, do nosso clamor, da nossa luta, onde nós estamos passando. Então, Deus agora vem cumprir a promessa do livramento. E Moisés sentiu-se desesperado para a tarefa dada por Deus. Aquele que queria libertar, agora não quer mais ser o libertador. Moisés, com 40 anos, ele vai e mata o egípcio. Com 40 anos ele vai e comete o homicídio. O deserto lá no Sinai, ele está no Sinai. O deserto do Sinai, que é o Monte Horebe. O deserto lá em Horebe, no momento da sarça ardente. Até aquele momento passou mais 40 anos. 40 anos de aprendizado. 40 anos de não sei o que aconteceu na vida dele, mas se passou 40 anos até Deus novamente se revelar a ele e dar a ele o chamado de libertador novamente. A palavra de Deus diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. De um homicida a um homem mais manso. O deserto trata, o deserto mói, e o deserto também nos liberta de nós mesmos, né? Então o deserto trabalhou muito na vida de Moisés. Tanto que agora, no capítulo 2 aqui que nós estamos vendo, capítulo 2 até o capítulo 4, Moisés agora não quer mais ser o libertador. Ele quer ficar na dele agora. Ele não quer mais se meter com esse negócio. Mas Deus lá na sarça chama ele. E quando ele fala que ele é pesado de língua, Deus chama seu irmão Arão para o ajudar nessa missão. Então Moisés se sentiu desesperado para a tarefa dada por Deus. E o ponto crucial desse negócio aí, dessa situação, é que Moisés descobriu que quem é Deus? Deus se revela a ele como o grande eu sou. Só Moisés, toda a Bíblia, não toda a Bíblia não, mas até esse ponto, só Moisés teve essa revelação de quem era Deus. O grande eu sou. Deus fala, eu sou o que sou. Eu sou. E isso na vida de Moisés trouxe um grande aspecto de fé na vida dele. Ele sabia que podia agora, em Deus, fazer aquilo que ele quis fazer com as suas mãos, mas agora fazia diante de Deus e com o poder de Deus também. No capítulo 3, versículo 11, eu só quero ler uma parte aqui. Capítulo 3, versículo 11. Na próxima aula, nós vamos ver 2 livros, tá? E é Levítico e Números juntos. Senão nós não conseguimos completar a grade. 11 e 12, ó, diz o seguinte: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu serei contigo, e esse será o sinal que te enviei. Depois de haver tirado o meu povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de tirar o povo do Egito, servirá a Deus no monte em que ele encontrou com Deus lá com a sarça. Deus promete a ele que será com ele. Nós vimos lá na aula passada
Que a promessa é a mesma promessa que Deus fez a Jacó, quando ele faz o voto. Deus fala: eu vou ser com você, eu vou ser contigo. Então Deus revela a Moisés no capítulo 2, 3 e 4. E traz agora a Moisés a distinção de que ele vai ser o libertador do povo de Deus lá no Egito. Então, a presença salvadora de Deus se resume em 3 aspectos: a presença de Deus com o povo oprimido, a presença de Deus com o jovem Moisés e a presença de Deus agora com Moisés, na qual ele se revela quem ele é, o grande eu sou. A presença de Deus com Moisés no Egito, capítulo 4, versículo 18 até o 13, 16. Moisés agora se rende a Deus e volta ao Egito com uma mensagem a Faraó: Israel é meu filho, o meu primogênito. Deixa ir meu filho para que me sirva. Ele circunda seus filhos, que não tinha circuncidado ainda. Ele faz a circuncisão em seus 2 filhos e depois vai. Encontra com Arão e junto com os anciões e os filhos de Israel vão até Faraó, que intensifica o sofrimento do povo de Deus. Faraó ouve o que Moisés tem para falar. Em vez de abrandar, ele faz reforçar. Como vocês sabem, escrito na Bíblia está que tinha a palha, que a palha era dada a eles para poder fazer os tijolos. Faraó não permitiu mais dar palha, que eles fossem cortar a palha e fazer os tijolos, e não podia diminuir o número de tijolos. E eles apanharam por causa disso. Eu não sei qual foi a astúcia de Faraó, mas um povo que era maior do que o Egito se curva a uma minoria. Parece com o Brasil hoje, né? A maioria debaixo do jugo de uma minoria. E sempre é assim. Então ele e Arão vai junto até Faraó. Antes de terminar esse drama da redenção, Faraó conheceria o Senhor com a morte do seu primogênito. Todas as pragas vieram, e nem todas Faraó continua o mesmo, obstinado. Mas quando o seu filho morre, ele deixa o povo ir. Se bem que depois ele se arrepende, mas ele deixa o povo ir. E você sabe que o povo não vai de mão vazia. Pede ouro, prata, o que tem de precioso e tira todo o recurso que tem no Egito. Foram 400 anos de trabalho forçado. 400 anos de FGTS. 400 anos de INSS. 400 anos de seguro. Então foi tudo que eles tinham, foi dado. É como se, na linguagem nossa do antigamente, rapelou, né? Rapelou tudo do Egito, não ficou nada. Uma nação rica, uma nação poderosa, uma nação que subjugava as demais em um único dia, numa única noite, na verdade. Se tornou a nação totalmente arrasada, sem nada, sem recurso algum. Deus pagou tudo o que eles fizeram, retribuiu toda a riqueza a eles novamente. Deus fez conhecer aos egípcios. Várias vezes Moisés e Arão ordenaram a Faraó que deixasse o povo ir, prestar culto. Teve uma fase dessa aí que é interessante, que Faraó fala: você vai, mas não vai muito longe não, fica perto para me te ver. Tem uma hora que ele fala: vai e ora também por mim. Se a gente não prestar bem atenção em nossa vida, muitas vezes é o que o diabo também faz com a gente. Você pode ir, mas esse pecado aqui não larga não. Fica com ele ainda um pouquinho. E isso não é o que Deus quer. Deus quer liberdade total. Foi o que Moisés falou: vai nossos velhos, vai nossos filhos, vai nossas crianças, vai o nosso gado, vai todo mundo, vai ficar nem uma unha no Egito. É isso que nós temos que sempre falar para o diabo. Nem uma unha vai ficar para o pecado. Nós vamos dar totalmente para Deus. Mas antes deles irem, eles celebram a Páscoa. Páscoa também é saída. Páscoa também é libertação, na verdade. A Páscoa perdeu-se um pouco do que é Páscoa. Páscoa é o cordeiro sacrificado, comido, né, verdade, com ervas amargas, né?
o cordeiro que é a libertação e as ervas amargas para lembrar o passado. Por que amarga? Porque a vida era de escravidão, a vida era de chicote, a vida muitas vezes era de morte. Por isso que Deus, muitas vezes, nesse momento, mandou comer com ervas amargas, para que eles nunca esquecessem da onde eles saíram. E eu acredito também que é a nossa vida. Só fugindo um pouco aí, nós nunca podemos esquecer de onde nós saímos. Nunca esquecer, não, para não voltar, não é isso? Para da onde Deus nos tirou. Quem a gente era e onde Deus tem nos colocado. A nação se tornou forte depois, mas nunca esqueceria onde eles estavam ali sendo subjugados. Não sei agora, né? Atualmente. Mas até um tempo atrás, eles celebravam a Páscoa desse jeito. Matando o cordeiro e também comendo com ervas amargas. Então, esse é o resumo mais ou menos desse momento aqui, dessa presença salvadora de Deus, que pega o povo oprimido e leva um povo liberto, um povo que vai experimentar mais de Deus e vai conhecer a Deus. 400 anos. Talvez a gente não entende muito bem. Hoje, por exemplo, nós somos livres em Cristo, mas a gente não sabe o que é ser escravo. Nós temos talvez assim, uma impressão, talvez a gente estudou, mas não sabe o que é ser escravo. Não sabe o que é ser escravo. Esse povo foi escravo e sabia agora que era livre. E nós temos que entender um pouco sobre isso também quando nós estamos em Deus. Que nós éramos escravos. Você lembra, você viu aqui que quando você lê, você vai entender que eles não podiam nem enterrar os seus mortos. O escravo não tem direito a nada. A nada, irmão. O escravo não tem direito nem a descansar, na verdade, né? Não tem direito a nada. E a gente vai ver aqui também que teve um momento que eles queriam voltar para o Egito para comer cebola, para comer pepino, para comer alguma coisa. É a mentalidade do escravo. O escravo nunca vai estar satisfeito com a sua liberdade. Mas nós temos que ter a mentalidade de Cristo, que é uma mente de liberdade também. Nós estamos passando agora para a presença orientadora e provedora de Deus, agora no deserto. Um Deus que orienta e provê. A orientação vem através da nuvem e da coluna de fogo. A provisão de Deus vem através do maná e da água que eles tinham todos os dias. Eu ainda quero entender, talvez não vou entender nunca, mas eu procuro entender. Da rocha sai água para matar a sede de mais de 1 milhão de pessoas, de gado e de tudo que eles tinham. Como é que era essa fonte? Que tamanho de água era essa? Que matou a sede de 1 milhão de pessoas. Um Deus, eu não consigo assim perceber na minha mente o tamanho que é esse Deus. Porque esse Deus é muito grande. Porque não era um ribeiro, não era um filetinho de água. Talvez, sei lá, era uma torrente de água para poder matar a sede de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas que estavam ali no deserto. Então Deus vai se mostrando e se revelando como Deus orientador e provedor. O foco é a presença de Deus, que aqui orienta, guarda e orienta novamente. Por meio da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor guia Israel de Sucote ao deserto de Etã. Diante do mar se encontravam encurralados. Aqui está falando de quando eles atravessaram o Mar Vermelho. O texto diz que eles estavam acampados entre o mar e Pierote. Teve um retiro, em que o pastor estava falando sobre Pierote. Pierote quer dizer lugar sem saída. Isso quer dizer muito para a nossa vida também. Quando a gente está sem saída, Deus vai abrir alguma coisa para nós entrar. Deus abriu o mar, eles estavam sem saída. O mar estava na frente, estavam as colinas ali, estavam as serras ali, estavam as montanhas, Pierote, e atrás estava Faraó. Era sem saída, estavam encurralados. Mas Deus proveu e Deus também trouxe orientação para eles.
Uma manifestação sobrenatural acontece, e esse ato é perpetuado por gerações. Após a passagem do mar pelo mar, vários milagres acontecem, como provisão de água, codornizes, maná, água novamente. Tudo ocorreu, apesar do povo se subordinar. Uma coisa que a gente percebe no livro de Êxodo, e vai ser novamente mostrado em Deuteronômio, é que o povo de Deus ele é muito queixoso. Se ele está bem, alguma coisa ele vai reclamar que está faltando. Se está ruim é que reclama mesmo. Mas o povo de Deus reclamou no deserto que não tinha carne para comer. Só faltava querer ir no atacadão comprar carne, mas não tinha atacadão naquela época, né? Mas o povo de Deus reclamou que só estava comendo maná. E chamou maná de um pão vil, ou seja, um pão desprezível. Você conhece alguém assim? Eu já vi pessoas assim, desprezando a bênção do Senhor, desprezando o que Deus fez pela vida dele. E o povo de Deus, não é nós, o povo de Deus é nós, está falando de nós. Tá, muitas vezes desprezou, ficou queixoso. É onde eu estou falando. Eles falaram que queria voltar lá onde comia cebola. Já pensou a gente querer voltar para comer cebola? O pão velho que o mundo oferece. Havia tribos hostis e selvagens no deserto. Também elas caíram diante de Deus à medida que o povo ia avançando. E agora vem um conselho de Jetro, que vem lá no capítulo 18. Moisés, até esse momento aqui no capítulo 18, ele fica de pé. O povo todo de pé também. 1 milhão, 2 milhões de pessoas, todo mundo em pé. E Moisés ia lendo as coisas que tinham que ser feitas. Isso ia matar Moisés e sobrecarregar o povo. Aí vem o sogro dele e traz agora um conselho, que você sabe que é o conselho para poder ele estabelecer novos líderes para cuidar do povo de Deus. Então tudo isso aí acontece até o capítulo 18. De um povo oprimido, de um povo que não podia enterrar os mortos, de um povo que ia trabalhar talvez 20 horas por dia, para um povo livre agora. Mas um povo que tinha uma cultura egípcia, um povo que tinha desejo por comer cebola, que não era comida, era cebola mesmo, era comida, era o resto que sobrava do Egito, eles comiam, mas tinha um maná caído do céu, tinha água toda hora que precisava, e tinha codornizes quando precisou comer carne, ou seja, Deus sempre proveu o povo de Deus. Para nós que somos da comunidade aqui, nós temos uma palavra também que diz que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Então Deus é esse Deus. Ele se revela um Deus assim, um Deus que provê, um Deus que traz a existência que nós precisamos. E Deus vai agora fazer uma aliança no Sinai com eles. A aliança no Sinai. Um Deus exigente. Até esse momento, eles eram um povo meio uma turba de gente. Era um povo que sabia o que estava no Egito, mas não sabia o que Deus queria deles. Ele fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas esse povo não sabia nada disso. Deus não tinha falado com eles. No capítulo 19 até o 24, Deus vai se revelar um Deus como esse. Um Deus exigente que traz uma aliança. No Sinai, Israel deveria comprometer-se com Deus em aliança. Não era só Deus fazer, eles também tinham que fazer alguma coisa. Eles tinham que se tornar o povo de Deus. E agora Moisés sobe lá no cume do Sinai para receber as tábuas da aliança. Deus baseou seu chamado ao compromisso por aliança em seus atos poderosos de livramento. Eu tenho uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus. Nós temos. E nós sabemos como é que nós temos que andar para cumprir essa aliança. Nós sabemos o que nós temos que fazer para cumprir essa aliança. Não é apenas andar solto. Algumas pessoas pensam, não, agora eu sou de Deus. Não, ninguém está solto. Nós temos compromissos diante de Deus para esse relacionamento. Somente pela obediência à aliança, Israel podia cumprir a sua função como reino de sacerdote e nação santa. Capítulo 19. Capítulo 19, deixa eu ler aqui 19.
Sempre que der, a gente vai ler alguma coisa aqui, mas o tempo é bem curto. Capítulo 19, versículo 5, versículo 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, que lavaram suas vestes. Depois tem aqui esse negócio de 3 dias e tal. E no 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Na verdade, Deus queria se revelar ao povo, mas o povo teve medo e mandou Moisés no lugar dele. Deus queria se revelar a toda a nação, mas o povo temeu, justamente por causa disso. O monte começou a tremer, começou a sair fogo, começou a fumegar, começou a vir trovão de tudo quanto era lado, e o povo temeu. Talvez nós também temeríamos, se estivéssemos lá nessa hora. Mas então, o povo de Deus fala que Moisés deveria subir e receber a lei e conversar com Deus. Várias vezes Moisés e Arão ordenaram várias vezes. A aliança teve seu sacrifício. A aliança mosaica é como o texto, é um tratado soberano. O tratado estabelece relação entre Moisés, entre Deus e seus servos, que é Israel. A aliança teve seu sacrifício, selando com o voto de sangue e com a refeição de aliança. Essa aliança, não podemos esquecer que antes dessa aliança, teve o bezerro de ouro. Antes dessa aliança aqui, Moisés sobe, recebe a lei. No 19 ele vai, recebe a lei, mas quando ele desce, o povo leva Arão, que é irmão de Moisés, que é líder, que esteve com Moisés desde o começo, mas não aguentou a pressão. Não sei se você consegue perceber isso. Moisés vai, o líder agora é Arão. Arão era o responsável para dar a direção e para conversar com as pessoas. Mas Arão foi... As pessoas chegaram a ele. E o texto fala que a população, o povo, começou a falar, esse Moisés que foi não vai voltar não. Porque passou 40 dias lá no monte. E eles começam a falar, Moisés morreu. Nós temos que ter alguma coisa para nós adorar. A cultura do Egito. O Egito tinha muitos deuses, o faraó também era um deus. E eles fazem com que eles forçam tanto Arão que Arão cede. E Arão pede os utensílios de ouro e faz lá uma fornalha lá, e da fornalha sai um bezerro. E eles falam, esse é o Deus que nos tirou do Egito. E começam a dançar, começam a adorar, e Deus vê tudo aquilo, e Deus manda Moisés descer e falar que o povo se corrompeu. Agora, para nós que somos líderes, nós temos que ter muita força em Deus, para não deixar as pessoas que nós estamos liderando nos pressionar para sair da presença de Deus. Arão viu tudo. Arão é irmão de Moisés. Arão estava com Moisés. Arão viu tudo que Deus falou e fez com Moisés. Mas Arão não aguentou a pressão. A pressão sobre o líder ela é grande, não é pequena. Contudo, devemos suportar e não desviar o foco da nossa adoração. Então, Arão sai das suas mãos o bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro faz Deus se irar contra toda a nação de Israel. E Deus, no ímpeto dele mesmo, conversa com Moisés e fala, eu vou destruir toda a nação. Eu vou acabar com esse povo. Porque é um povo rebelde, um povo teimoso, um povo que me provou já 10 vezes.
E Moisés vai conversando com Deus e tal ali, e Deus não, e Moisés, não é convence, mas Deus chega a Moisés e fala, ó, faz isso não. E Deus falou, então, eu de você, Moisés, eu vou levantar outro povo. E Moisés falou, não, Deus, as nações lá e fora falarão que o Senhor não teve condição de levar esse povo à terra prometida. E assim Moisés faz uma dissuasão com Deus. E Deus não é que muda de ideia, muda de ideia. E não destrói o povo. Mas Moisés desce irado, muito irado, com tudo isso. Até Josué, que estava perto de Moisés, Josué vai até um momento, até um lugar no monte, Moisés vai mais acima, e até Josué pensa que estava tendo festa, lá no arraial. E Moisés fala, não é festa, é destruição, é luto para Israel. E Moisés desce furioso, destrói aquele bezerro, dá uma bronca em Arão, que Arão que foi que trouxe a existência, manda acabar com aquele ouro todinho, coloca na água, manda todo mundo beber daquela água, com aquele bezerro e tudo, com o bezerro não, com o ouro do bezerro ali, e fala com os levitas. É uma parte sangrenta no povo de Israel, sangrenta. E fala com os levitas, quem é pelo Senhor, pegue sua espada. E da sua espada mataram muitas pessoas que eram idólatras lá na nação de Israel naquele momento. Desse momento em diante, Moisés novamente sobe para mais 40 dias, porque ele quebrou as pedras da lei. Sobe novamente, agora vem com outra lei, com a mesma lei, mas em outras pedras, e apresenta essa lei para o povo de Israel. Esse momento aqui, em que Deus é um Deus que exige uma aliança, é um Deus que também não aceita muito o pecado. É um Deus que Ele quer para si a adoração e somente para Ele. Como diz o texto, Deus não compartilha sua glória com ninguém. Deus é o único ser a ser adorado. Ele não divide a adoração com outra pessoa, com outro ente, nada. Ou é Ele, ou não é Ele. E Israel tinha que entender isso. Tinha que acabar com a cultura que o Egito tinha, que era de muitos deuses, que era politeísta. E Deus queria a cultura monoteísta, o único Deus, na qual Jesus chega lá no discurso e fala, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, único. Dos 10 mandamentos, 4 falam da adoração ao único Deus. De lançar as imagens fora, de lançar toda escultura fora e adorar o único Deus, o único Senhor, o único eu sou, né? O único eu sou. Então vem a aliança de um Deus que exige a adoração. E nós vamos agora para outro momento, que é no capítulo 25 até o 31, que é de regras para tabernáculo e sacerdotes, e de um Deus a ser adorado. Um Deus que vai ser adorado em toda a nação. Uma vez que Deus, que é Jafé, eu sou, e seu povo concordaram na aliança, era preciso tomar providências para que o grande rei viesse reinar entre eles. Assim foram dadas instruções detalhadas para construir o tabernáculo, seus acessórios e as vestes dos sacerdotes, que eram mediadores da aliança. Deus agora escolhe mediadores, que na verdade é Arão e seus filhos. Deus escolhe os levitas, a nação de Levi, para servir a ele. E dentro da nação de Levi, ele escolhe Arão e seus filhos para o sacerdócio perpétuo. Arão é agora o sumo sacerdote para a nação de Israel. E os seus filhos eram sacerdotes, que receberiam as ofertas e ofereceriam a Deus as ofertas também. E isso nós vamos ver bem detalhado no livro de Levítico, que é a próxima aula também. Deus, ele traz essa aliança no Sinai, como uma aliança de adoração, na verdade, entre seu povo e o Deus que os livrou, que proveu, o Deus que alimentou, o Deus que tem provisão, um Deus que guia. Então Israel deveria adorar a esse Deus, o único Deus, e não a nenhum outro.
e a Ele somente prestar culto, e a Ele somente dar a sua vida de adoração. Deus traz agora disciplina e perdão. No Êxodo, nesse momento de sair até chegar lá em Canaã, pelo menos ali no Rio Jordão, muita coisa aconteceu. Nós temos aí algumas rebeliões. Essa aqui do Sinai, em que o povo começa a festejar, começa a dançar diante do bezerro de ouro. Nós temos o levante de Datã, Coré e Abirão, que são líderes, que se levantam contra a autoridade de Moisés. Nós também temos Miriam e Arão, que se levantam contra a autoridade de Moisés. Nós temos muitas situações em que o povo de Deus precisa de disciplina, e logo depois da disciplina ele é perdoado também, porque Deus traz o perdão também para eles. O povo que murmura, que Deus traz a serpente abrasadora, que mordia as pessoas, e quando Moisés levanta a serpente, que é um símbolo de Cristo também, quem olhasse para aquela serpente levantada, não morreria por causa da picada da serpente, e quem olha para Jesus também é salvo, né? Então, o povo de Deus foi tratado também no deserto, como nós falamos no começo. Ele é tratado, porque ele assimilou muita cultura do Egito, uma cultura politeísta. Nós temos algumas pessoas têm falado e brigado por causa da homossexualidade, né? Mas isso aí não é de hoje. O Egito tinha demais. O Egito foi um país muito ligado a essas práticas, tanto pelo seu ritual, pelos seus rituais de culto, né? Então, o povo de Deus assimilou tudo isso. Não apenas estava ali, também estava assimilando, tomando para si essa cultura. Porque o bezerro de ouro nasce dessa cultura. Essa adoração ao bezerro nasce dessa cultura politeísta que estava lá no Egito. E Deus teve que tirar isso do coração das pessoas e da sua consciência. Por isso que Deus disciplinou muito, não muito, mas disciplinou o suficiente o povo de Deus, o povo de Israel. Quando, em um momento anterior, em que falta comida, talvez, falta o que comer, não é bem faltar o que comer, mas o negócio estava difícil, eles se levantam e falam para as pessoas, depois que passou o bezerro de ouro, não foi antes não, depois. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito, onde nós podíamos comer cebola, comer pepino, comer outra coisa lá, que era farto para eles, mas era só isso. Só isso. Muitas vezes também é o mesmo mensagem para a gente. Volta para lá. Pelo menos lá você era feliz. Pelo menos lá você podia fazer tal coisa, mas na verdade não era feliz. Na verdade, se a gente for pesar bem, estar com Deus é muito melhor agora. É muito mais feliz, né? Então Deus vem disciplinar o povo. A comunhão entra num período difícil agora. No 32, está na apostila aí, 32 até o 34. Antes de Moisés descer do Sinai com as tábuas da pedra e outras coisas, outros textos, o povo, com apoio de Arão, violaram a aliança, convecção do bezerro de ouro, e se curvaram diante do ídolo. Tal situação provocou o Senhor. Moisés intercede e evita a anulação da aliança. O Senhor ouve Moisés. Há então renovação da promessa de levar o povo até a prometida. Deus recusa ir com o povo, que é lá no capítulo 33, né? Você sabe lá. Se tu não for comigo, então não vamos. Se tua presença não for com nós, não adianta mandar o anjo. É a tua presença que nós queremos. Moisés fala com Deus. Deus recusa seguir com o povo, então Moisés intercede novamente para a presença de Deus. Sem Deus, Israel não chegaria a Canaã nunca. Sem Deus, eles não era nada, eles não conseguiam nada. Deus, Jafé, por 2 vezes revelou-se a Moisés como Deus de misericórdia e compaixão.
mesmo que Israel fosse infiel. Formaram a base para a renovação da aliança, violada, é claro. Moisés desce do monte e a sua face brilha, como diz no capítulo 34. Moisés o texto diz que era o único que conversava com Deus face a face. Nenhum outro homem na Bíblia, Jesus não conta, né? Mas nenhum outro homem na Bíblia tem essa menção na sua vida. Moisés, sua face brilhava, tanto é que ele colocou o véu, porque aquilo ali estava até escandalizando os irmãos também, lá no Egito. Então, é isso que eu ia falar, que ele viu pelas costas, né? Quando veio pela fenda, Deus colocou a mão, passou e ele viu Deus pelas costas. Eu não sei, assim, te dizer como é que é essa frase literária, mas que ela está escrita desse jeito, que ele conversou com Deus face a face. Agora, como esse face a face, daqui a alguns dias nós vamos saber. Daqui a alguns dias nós vamos saber como é que é esse face a face, pela boca do próprio Moisés, né? Então, é que o povo saiu do Egito, levou todas as riquezas. certo. Mas essa riqueza não foi durante o deserto. Não, no deserto não tinha onde gastar. Eu observei que durante esse trajeto, toda essa riqueza que foi levada tinha um propósito, porque senão Deus não tinha deixado de sair. Sim, tinha. E o propósito era para a adoração a Deus, assim, toda essa riqueza. Porque Sim. quando chega lá no tabernáculo, todos esses ouros, todas essas coisas que eles levaram, não foi usado, como tem sido nesse momento. Porque eles levam toda a riqueza, o Egito fica pobre. Rica. Eles, né, no caminho, Deus tem facilidade para eles comerem, para eles beberem, quer dizer, toda essa riqueza, durante o deserto, Tinha um propósito. não serviu de nada, mas tinha um propósito. Tinha um propósito. Essa riqueza que eles levaram, não somente o ouro, como a prata, as roupas, tudo que era de importante no Egito, serviu para a construção do tabernáculo. Que nada depois vieram tomar água do ouro. Não, era muita coisa. Porque igual eu estava falando aqui, tem uma passagem lá que eles falam que depois eles teve que mandar o povo voltar com o ouro. Deus tocou no coração das pessoas de tal forma que eles começaram a doar, a ofertar pelo tabernáculo, a ofertar pelas coisas santas e tal. Foi muita coisa. Até que Deus falou para Moisés, manda parar, porque já tem o suficiente. E o que acontece é que eles não ficaram com dinheiro ainda ficaram com condições financeiras. Mas o povo, assim, vamos ver em números. Acho que é em números. Não, é em Josué, mais na frente. Mesmo com tanto dinheiro assim, havia pessoas no povo de Deus que eram pessoas que usurário, né, que fala? Que Deus falou que não era para tocar nas coisas condenadas. Tudo que estava em Jericó era para ser destruído e queimado. Mas Corá não, era outro rapaz lá, esqueci o nome dele. Deus falou que era para queimar tudo, mas teve uma tribo que pegou o melhor daquela nação, que era capa, que era dinheiro, e quando eles foram lutar com outro povo, eles perderam, porque tinha tocado na coisa condenada. Tanto é que eles foram apedrejados, diz o texto lá em Josué. Mas Acã, né? Isso, Acã mesmo. Acã e seus filhos, uma tribo todinha. Ou seja, eles já tinham. É como pessoas que não se contenta com o dinheiro que tem. Quem quer mais e mais. Eles eram desse jeito. Essa tribo em questão era desse jeito. Mas Deus nunca deixou de prover. Nunca deixou de abençoá-los. Cumpriu o que disse a Abraão. Queria abençoar, queria fazer uma grande nação, seria uma bênção. E olha, hoje, Israel não é uma bênção. O serviço secreto de Israel não é o melhor serviço secreto do mundo hoje. A tecnologia de Israel não é uma das melhores do mundo hoje. De uma nação que não existia em 1944. Não existia. Estavam espalhados. Mas quando voltam, eles voltam debaixo da mesma aliança, debaixo da mesma promessa de Deus. Mas não são fiéis. Deus não tem problema com isso. O problema de Deus é a palavra dele, que ele disse que ia abençoar.
o povo a nação que veio de Abraão. E Deus tem abençoado Israel hoje também. A gente vê lá atrás como Deus abençoou e vê hoje também como Deus tem abençoado. Uma nação desse tamanho. Tem estados do Brasil que é maior do que aquela nação. E ninguém consegue derrubar eles. Pelo contrário, eles derrubam muita gente, pô. Quem está ali perto, ali, Irã, aquele Afeganistão, aquelesão lá. Cara, Israel tem a melhor e maior defesa aérea que tem no mundo, pô. É porque você já viu muitas pessoas falando assim, por eles já seriam povos escolhidos. No caso, mesmo se eles não reconhecerem Jesus Cristo como Salvador, igual eles falam que eles não falam que o Messias ainda não veio, mesmo eles não acreditando nessa verdade que aconteceu, eles mesmo assim já serão salvos? Não. Eles vão reconhecer. Em uma hora qualquer da história, eu não sei qual hora, se é na grande tribulação, ou é depois da tribulação, em um momento, eles vão reconhecer Jesus como Senhor. Tem uma promessa, exatamente. Entendeu? Mas eles têm uma aliança com Deus. Agora, o seguinte se eles seguirem a Torá, se eles seguirem a lei, eles são salvos. Agora, a palavra de Deus diz que não dá conta, né? Se eles conseguirem, estou falando, se eles conseguirem. Jesus disse que ninguém conseguiu, só ele conseguiu. Mas eles têm uma aliança com Deus, como nós também temos. E eles se honrarem a aliança. Mas também diz lá na frente que eles vão reconhecer Jesus como Deus também. Aí sim serão salvos, tá bom? É o que Paulo fala. Se nós que é oliveira braba, somos salvos, quanto mais a oliveira que é natural. Deus também tem poder, mais na frente e realmente vai salvar eles, tá bom? Agora a presença de Deus permanente. De um Deus junto a uma comunidade obediente que o adora. No capítulo 34 até o final do capítulo 40. O êxodo encerra-se com a resposta de Israel, a oferta de Deus de perdão. Por que Deus perdoa? Porque eles se levantaram muito contra Deus. Era uma nação desobediente, na verdade. A palavra de Deus diz que 10 vezes eles provaram a Deus. 10. Foram 10 pragas e em 10 vezes eles se levantaram contra. Quando eles se levantam, uma coisa que a gente aprende na escola de líder, né? A gente aprende que quando alguém se levanta contra o líder, na verdade se levanta contra a autoridade. E a autoridade final vem de Deus. É como se ele se rebelasse contra Deus também. Contra Deus também não. Contra Deus na verdade. Mas se o líder estiver errado, meu irmão, uma coisa é certa. Quando se levanta contra o líder, alguma coisa acontece contra nós também. Eu posso conversar, confrontar, mas se levantar é outra coisa. Se levantar é fazer oposição. Arão fez oposição e Miriam também. Miriam ficou leprosa. E o que isso acontece? Está mais ou menos aqui assim. Aqui. A Miriam ficou leprosa. Eles ficaram um mês inteirinho parados, enquanto Miriam não ficou curada. Ou seja, atrasou um mês todinho a caminhada. Então o pagamento, na verdade, foi esse. De atrasar em um mês a jornada. Deus falava, vai ter o maná. Pega no domingo, pega na segunda, pega na terça, pega na quarta, pega na quinta. Na sexta-feira você pega dobrado, porque sábado é santo, é separado, não vai ter maná. O que é que eles faziam? Pegava na segunda, pegava no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e no sábado esperava que vinha também. Ou seja, eles não confiavam. Não todos, alguns, é claro, não confiavam que Deus ia prover, que ia dar para eles de sexta-feira. Tanto é que o maná, de um dia para o outro, ele estragava, mas na sexta-feira não estragava. Na sexta-feira, o maná servia para o sábado também. Quando vem as cordonizes é aqui mais ou menos entre aqui e aqui, vem as cordonizes. Ele chega para Moisés, é o seguinte, nós só está comendo maná, esse pão vil, esse pão desprezível, só tem esse maná, nós queremos outra coisa diferente aí.
nós quer uma picanha, nós quer um contrafilé, nós quer essa carne aí. E Moisés fica chateado, porque sabe que eles estavam se levantando contra Deus. E Moisés vai conversar com Deus meio chateado nessa situação. E Deus fala: Moisés, é o seguinte, eu vou trazer codorna para todo mundo. E Moisés fala: Deus, é o seguinte, da onde o Senhor vai trazer isso? O texto diz que Moisés assim, meio que duvidou de Deus. Da onde vem tanta carne para este povo? Não vai vir. Mas não é um dia não. Vai vir um mês inteirinho carne para eles. E durante 30 dias, veio carne. E Deus falou a Moisés: eu vou trazer tanta carne, que vai sair pelo nariz deles. E aconteceu isso. Foi tanta carne que eles comeram, que até enjoaram de comer carne. Mas Deus é um Deus provedor. Mas se levantaram contra Deus. A água. E quantas outras coisas mais? Porque as pessoas já são muito volúveis, né? Um dia está bem, outro dia não está bem. A gente parece que nem entende que trem é esse, né? Ah, mas estava rindo ontem, hoje já está brigando. Que trem é esse? Está com capeta mesmo, né? Então, a gente não entende, mas assim, se nós vemos essas coisas hoje, imagina no deserto. Ninguém aqui andou no deserto. A gente se perde às vezes no meio do mato, né? Mas no deserto vai para onde? Não tem bússola, não tem GPS, não tem Google naquela época. Tinha que seguir a nuvem. Se sair da nuvem, morre queimado por causa do sol. Se sair da coluna de fogo, morre por causa do frio. Era Deus que guiava. Era Deus que conduzia. E assim eu acredito que é a nossa vida também. Deus tem que guiar a nossa vida. Nós temos muitas decisões para tomar todos os dias. E se Deus direcionar nossas decisões, nós vamos sempre procurar acertando e errando menos. Então Deus vem agora com a sua presença permanente, como eu estava falando, que vai do 34 até o 40. E Êxodo se encerra com essa resposta de Deus, em que Moisés intercede e fala, Deus falou, Moisés, é o seguinte, deixando mais, numa linguagem mais coloquial, né? É o seguinte, Moisés, eu vou mandar o anjo, porque esse povo é muito rebelde. E se eu for no meio dele, eu vou matar ele. E Moisés vai lá e começa a falar, não, Deus, é o seguinte, se tu não for, deixa nós aqui mesmo. Nós não vamos sair daqui. E Moisés ficou ali, macetando o ouvido de Deus, até Deus falar, tudo bem, a minha presença vai com vocês. E agora Deus se torna uma presença permanente com a nação de Israel. E lá na frente nós vamos ver que a Arca da Aliança era o símbolo daquela presença de Deus. Deus salvou Israel e fez aliança com ele, exigindo um estilo de vida coerente ao chamado santo. Nós sabemos que Israel saiu da cultura do Egito, uma cultura impregnada por muitos deuses, pela sensualidade, por baixaria, por situações imorais. E Deus agora é um Deus santo, que era o inverso da cultura do Egito, era outra cultura agora. Era a cultura de Deus, a cultura do reino. E Deus queria e desejava agora ter uma nação santa. Ele exige que todos que se consideram seu povo tenham essa mesma adesão e aos padrões que são imutáveis. Os 10 mandamentos são a expressão do caráter de Deus santo, fiel, glorioso e salvador. Uma coisa que Deus coloca ali, que o apóstolo Paulo até reforça, não cobiçar. O cobiçar não é tomar. O cobiçar não é se apropriar. O cobiçar é o desejar. E Deus fala, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o boi do próximo, não cobiçar não sei o de que do próximo, não cobiçar nada do próximo, é um dos mandamentos. E esse mandamento, ele fala muito com o povo de Deus. Porque eles viram, na cultura do Egito, que eles expoliavam as pessoas. E eles não podiam trazer essa cultura para dentro do povo, para dentro da nação de Israel. E os 10 mandamentos vão trazendo uma cultura diferente, totalmente oposta à cultura que o Egito estava trazendo para as pessoas, para quem estava ali. Então o Êxodo é mais ou menos isso. O seu propósito é ter 2 parceiros na aliança, um é Deus e outro é Israel.
O seu propósito é ter termos para essa aliança, delinear quais são os termos para a aliança e mostrar o caráter de Deus. O livro de Êxodo, ele vai trazer esse propósito dentro do livro para mostrar quem são os parceiros da aliança, quais são os termos da aliança e demonstrar passo a passo o caráter de um Deus fiel, amoroso, disciplinador, mas perdoador também. Um Deus que está com o seu povo permanentemente. Aqui, na avaliação que é coisa de primeiro ano, você vai responder aquilo que está no teu coração. Primeiro, o que Deus ensina no Gênesis sobre a consequência do pecado. Aí você vai colocar o que você acha que é. O pecado humano frustrou o propósito último de Deus para a humanidade? Frustrou o propósito da humanidade? Sim, não. Sim, por quê? Não, por quê? 2. Quem eram os alvos de Deus a chamar Abraão? O que Deus tinha como alvo para chamar Abraão? Que eventos pareciam ameaçar o cumprimento das promessas de Deus a Abraão? Ele era idade avançada, a mulher estéril, idade avançada, mas Deus prometeu um filho. Como Deus venceu os obstáculos que tinha Abraão e Sara? Porque a história de José pode inspirar esperança nos momentos em que Deus parece ter esquecido de você. Isso é bem pessoal mesmo. Nós vimos na semana retrasada que ele ficou na prisão esquecido 2 anos. E quando a gente também, parece que Deus esqueceu da gente também. O que é que você sente nisso? Como a presença de Deus se faz conhecida no Êxodo? Como a sua presença se faz conhecida no livro de Êxodo? Como Deus demonstrou a sua soberania em Faraó e no deserto também. Que ensina Êxodo a respeito do caráter de Deus. O caráter de Deus, caráter fiel, essas coisas. E qual a importância do nome de Deus, o grande eu sou? Qual a importância dos seus atos poderosos também? Ou seja, qualquer criança de primeiro ano responde isso aqui de boa. Não é verdade? É tudo pessoal, não tem nada aqui que é assim, há um cunho assim teológico avançado. Não, é perguntas pessoais. Para a gente poder também sentir o que você está pensando, sentir o que você está achando da aula e sentir como você está entendendo o que está sendo ensinado. Não, para a próxima aula. Quem não pegou aqui a avaliação? Na próxima aula vai ter a outra avaliação, que é Levítico. Na primeira aula teve algum... Não, saiu das 2 aulas. Tem a apostila de Êxodo? Essa é só Gênesis? Não é? Quer estar grosso? Ah, tá. Não, tem as 2. As apostilas estão no grupo, tá, pessoal? Mais alguém? Ô, rapaz, está aqui, que benção. Não, folha em branco também não, aí é covardia, né? Não, gente, foi na aula passada. Não, mas tá mamão com açúcar. Tá bem. Tem. Você não pegou, não? Pegou, ué. Aqui, Gênesis e Êxodo. Mas tá mamão com açúcar, pô. Cadê as apostilas? Aqui. Isso aqui. Aqui. O que o Gênesis ensina sobre o pecado? Que ele vem até o dia de hoje. O pecado humano de Adão influencia a nossa vida hoje? Então, qual é os alvos de Deus para chamar Abraão? Então tá mamão com açúcar. Pô. Obrigado. Vamos fazer a chamada, né? Não, na folha não dá não, filho. Ó, pessoal, seguinte.
Isso aqui são as perguntas. Você vai fazer em uma folha separada e grampeia. Daqui, no mínimo, eu acredito que vai ser umas 3 folhas. Pode. Não cabe não, filho. Não cabe não. Cabe não, não é assim não. Não é de marcar X não, pessoal. Vamos lá. Deus proverá. Cláudia. Não veio. Délia. Também não. Jurani. Eu. Meire. Ah, Meire tá aí. Ok. Paulo tá aí também. Rosileide. Veio. Companheiro. Rosileide. Chamar É da turma antiga. Turma antiga, que eu não chamei ainda. Fala aí. Não, da turma antiga. Não é a turma da pastora Márcia, não. Então, João Paulo, né? João Paulo. Turma antiga. Maria. Tá aqui sim. Turma antiga. Juliana Polinário. Edna Maria. Mais alguém da turma antiga? Turma nova. Ademir. Viajando. Adriana. Uai, para que ela colocou aqui tudo? Adriana, eu vou colocar um pontinho aqui. Claudinei. Cristina. Davi. Ederaldo. Everaldo, é? Edilene. Eimar. Gabrielen. Genilson. Luiz Henrique. Indiana. Indiana não veio. Indiana Jones. Isabel. Não é indiana não, pastor. É indiana. Aqui está Indiana. Não tá errado, não. Era indiana. Leide Lucas. Lincoln. Veio mais pessoas. Veio? Mas a outra metade dele tá aqui. Qual o nome? Lincoln. Milkellen. Márcia Amaral. Robson. Rosimeire. Tatiane. Thaís Abreu. Thaís tá aí não? Faltou alguém? Qual o nome, chefe? Ademar, mas quem? Wilson. Pastora Márcia vai acertar essa parada aí. Wilson, mais alguém que não foi chamado? Vão para casa e não pequem mais, hein?